Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você todas as grandes reportagens que a gente já faz na revista Raça, agora também estamos executando na TV. O programa de hoje eu trago um grande amigo que conheço há muito tempo, um ativista da questão racial, já foi coordenador da Coordenadoria da Políticas da Igualdade Racial na cidade de São Paulo e hoje se dedica a uma atividade que eu até gosto, mas gosto como hobby. Ele fez desse hobby a sua profissão. É um chefe de cozinha. Mas antes de entrar nessa questão do chefe de cozinha, eu quero falar um pouco com o Mário sobre como é que foi essa transição. Até porque sempre conheci o Mário como um ativista da questão racial. Mário, me fala aí, vamos contar um pouquinho a história. Vamos falar um pouco da Cone, onde eu te conheci, né, o trabalho que você executou lá, que foi ótimo. Eu, depois de alguns anos, sucedi quando a Cone virou a secretaria. Mas me conta um pouco desse histórico, aliás, da sua trajetória, Mário. Então, assim, eu nasci e fui criado na periferia de São Paulo, no bairro do Cangaíba, que é aqui próximo, né? E desde pequeno a gente sempre teve contato, na verdade, com as manifestações culturais afro-brasileiras, com o samba, com o candomblé, essas coisas. E aí, durante esse período, a gente foi constituindo grupos para discutir essas questões, mas que não eram ligados ao movimento negro, né? Aí, por volta de 80, 78, uns amigos estavam vindo de África, da Angola, né? E foram ao Cangaíba conhecer. E foi aí que eu conheci o movimento negro e comecei a ter contato com esse mundo e comecei ali a minha militância. E depois, por conta desse período, desse ativismo todo, acabei sendo indicado para ser coordenador da Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial em São Paulo nos anos de 2005 e 2006. Aí, através daqueles contatos todos com o Brasil inteiro, a gente acabou fazendo coisas muito significantes, muito importantes, né? Uma das que eu quero citar aqui foi aquele encontro de universidades públicas com o Programa de Ações Afirmativas. Foi o primeiro encontro nacional para discutir ações afirmativas nas universidades que nós temos aqui no AMB através da coordenadoria. Então esse ativismo já vem de algum tempo e apesar de estar agora trabalhando com cozinha, com culinária, a gente continua sempre que pode também prestando apoio, ajuda e continua nessa militância do movimento negro. Importante dizer que nesse período que foi feito o encontro, eu até acompanhei, foi um período em que as cotas raciais no Brasil, elas eram bastante questionadas, né? Foi quando começou a se ter cotas nas universidades federais. E até que nós tivéssemos, né, aquela audiência fantástica no Supremo Tribunal Federal, onde as cotas foram colocadas como legais nas universidades e o Supremo deu de 10 votos a 0, né? Sim. Na realidade, todos os juízes da Suprema Corte deu como favorável as cotas nas universidades e aí parou-se um pouco de discutir se era ou não. Eu sempre falo que hoje não precisamos mais discutir se cota é legal ou ilegal e tal, né? A grande questão hoje é implementar essas políticas. E vocês começaram isso, ou a primeira discussão, a primeira reunião que juntou todas as universidades foi feito lá pela Cone. Só para você ter uma ideia, naquela data, naquele período, tinham apenas 18 universidades no Brasil inteiro que tinham políticas e ações afirmativas e todas participaram do evento. Maravilha. Hoje nós temos mais de 100 universidades com cotas raciais nas universidades, então você tem um avanço muito grande e hoje a gente avançou até para as empresas e para o setor público, mas isso não é o tema focal do nosso programa. A gente vai discutir isso um outro dia. Hoje eu queria saber da culinária, como é que é essa transição de um ativismo, de uma pessoa que coordenou a coordenadoria e vai, de repente, se dedicar. Eu me lembro que quando eu falei com você, Mário, você falou assim, Pestana, agora meu foco é a comida, eu sou um cozinheiro, sou um chefe. Como é que é isso? Eu gosto de cozinhar. Sim. E ele, na realidade, está realizando um sonho que eu acho que várias pessoas têm, né? Mas a gente sempre fica adiando para fazer isso um dia. Você fez isso de uma forma, ser uma pessoa jovem ainda, de uma forma rápida, né? Eu queria que você me falasse como é que foi essa transição e por que hoje se dedicar à comida. Então é assim, Pestana, desde menino, eu tinha 5, 6 anos de idade, né? Minha mãe trabalhava fora, né? Minha mãe era doméstica, trabalhava fora. Aí a gente ficava com uma avó e com uma tia. Essa avó tinha um problema de paralisia,
né? Então ela tinha problema de mobilidade, né? E aí, quando ia caindo a tarde, ela ficava, olha, põe a água no fogo que a sua mãe vai chegar. Olha, escolhe o arroz que a sua mãe está chegando. E assim foi com todos os meus irmãos, né? Então a gente acabou se envolvendo na culinária dessa forma. Por um outro lado, minha mãe e meu pai também sempre foram pessoas muito festeiros, né? E a minha casa vivia cheia de gente, desde sempre, desde pequeno. Era uma casa onde as pessoas passavam festas religiosas, enfim, todo carnaval, né? Tudo quanto é evento sempre se dava na casa. E a partir dali também a gente acabou sendo diretor de escola de samba por um bom tempo, formando grupos nas escolas de samba. E a culinária, a partir desse primeiro momento que eu te disse da minha mãe, sempre esteve presente nessas reuniões, né? Então, essa transição para mim, na verdade, nem foi uma transição, foi uma espécie de volta às origens, né? Para que a gente pudesse, na verdade, estar criando uma identidade culinária que fosse uma identidade que contemplasse, que contemple a cultura afro-brasileira. Porque hoje você vê, a culinária no Brasil, a gastronomia brasileira, ela é formada sobre 3 tripés: o indígena, português e o afro-brasileiro, o dos escravos, a culinária dos escravos, né? Então, a gente reconstitui isso tendo nesse tripé a culinária africana como parte fundante dessa história. Uhum. Olha, o Mário estava contando aqui um histórico e eu acho interessante que como as nossas histórias, né, as histórias nossas de famílias negras são parecidas. Ele contando ali a história, eu lembrando da minha própria história e o porquê de eu gostar de cozinhar. E começa porque as famílias negras, normalmente, né, elas são extremamente matriarcais, né? Porque eu vi você falando que sua mãe trabalhava, você ficava com a tia e com a avó. Geralmente são as mulheres, né, que elas aparecem não só no imaginário, mas também na cultura, no dia a dia, né? A presença das mulheres negras são muito forte. Muito. A minha mãe, assim como a sua mãe também trabalhava, minha mãe era cozinheiro, né? Só que eu não sei com quantos irmãos vocês são, mas nós éramos em 7 irmãos. 7 também. 7 irmãos? Olha, outra coincidência. Eu mais novo. E eu era o do meio, mas assim, os meus irmãos sempre jogavam bola e faziam uma série de coisas. E eu era muito próximo da minha mãe e eu ficava vendo a minha mãe cozinhar, a forma que a minha mãe cozinhava, e minha mãe sempre chegava. E eu sempre falo, as pessoas falam que eu cozinho muito rápido, né? Mas é porque eu aprendi a cozinhar com a minha mãe rápido. Minha mãe chegava, claro, tarde do trabalho, tinha que cozinhar para aqueles marmanjos todos, e ela cozinhava muito rápido. Enquanto ela colocava água, ela estava fazendo outra coisa, e ela fazia. E eu peguei uma agilidade, hoje eu cozinho muito rápido, e sempre observei muito minha mãe cozinhar, e gosto muito de cozinhar. Diz minhas filhas, né? Uma delas está aqui, que trabalha na produção do programa, que eu cozinho bem, né? Dizem elas que adoram a minha comida. Não sei se é verdade, né? Eu acho que elas aumenta um pouquinho, mas o povo que já provou do que eu cozinho, diz que eu cozinho bem. Mas eu quero entrar mais nisso. Daí para o profissionalismo, de pensar nisso, levar isso como profissão, Mário, qual foi o passo? De que forma que você falou, não, agora eu quero me dedicar a isso? Então, como a gente sempre cozinhou para bastante pessoas, né? Inclusive hoje ainda, algumas pessoas do movimento negro que vêm às vezes de fora, que são de São Paulo, estão morando fora, ligam, olha, estou chegando em São Paulo, dá pra gente se encontrar? Se dá pra gente se encontrar, significa, dá pra você cozinhar para mim? Sempre dá, é um prazer muito grande, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tinha um sonho que era ter um restaurante. Aí eu persegui esse sonho durante muito tempo. Ainda na Cone, a gente fez, no mês da Consciência Negra, uma semana de comida afro-brasileira com alguns restaurantes de São Paulo. E nenhum desses, os donos eram negros, né? Porque não tinha, na época, eu tinha muito pouco, né? Hoje não, hoje já tem um pouco mais. E aí eu persegui esse sonho de criar esse restaurante, criamos um restaurante com um certo conceito, mas eu confesso para você que, apesar de eu ter feito gastronomia também, confesso a você que eu não tinha experiência na administração do restaurante. Que administrar um restaurante é administrar uma empresa, é uma coisa complexa, né? E assim como eu, muitas pessoas também têm essa dificuldade. E aí eu fui buscar, me especializei, fiz uma pós-graduação, e aquele restaurante que acabei criando no Tatuapé, a gente acabou fazendo um trabalho bacana, não durou muito tempo. Aí eu fui me especializar e agora, na verdade, eu trabalho como autônomo, né? A gente serve algumas empresas e também trabalho com uma empresa de temperos que a gente criou há pouco tempo
que também é para popularizar os temperos no Brasil, enfim. É esse o trabalho que eu faço hoje, mas é assim que tudo isso se deu dessa forma. Quando você fala da questão dos amigos, né, os amigos foram pessoas que, vamos cozinhar, cozinho para os amigos. Evidentemente, quando eu pego o seu histórico de ativismo, da questão racial, da questão do negro, aí eu penso na comida, e essa comida brasileira que tem uma forte influência africana, dos afrodescendentes. Você acha que a gente pode dizer que a cultura negra também ela pode se dar pela comida? A comida também ela é um fator agregador dentro dessa cultura negra e de reforçar essa cultura? Eu acho que sim. Olha, Salvador hoje, na Bahia, vamos dizer assim, é o estado onde essa presença da cultura culinária através da comida afro-brasileira é maior, né? Mas é porque, segundo o grande livro do Câmara Cascudo, que discute essa questão da história da culinária no Brasil, ele nos conta o seguinte, que Belém do Pará também tem essa força na sua culinária afro-brasileira. Mas, segundo ele, isso se deu de uma forma mais evidenciada em Salvador por conta dos próprios descendentes de escravos que vieram para Salvador, que boa parte eram muçulmanos. Então, ele atribui isso àquela cultura, né? Mas em São Paulo, eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente hoje trabalhando com essa questão da culinária voltada para a manutenção das raízes africanas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu não tenho dúvida de que a culinária pode ser um fator fundamental para agregar a cultura afro-brasileira e para a gente manter essa cultura no Brasil. Que legal. Eu acho uma outra coisa que eu percebo nessa questão da comida, e eu acho que isso nos torna um país que somos, né, de maioria de população negra, mas como a cultura negra está enraizada, né? Porque quando você vai, por exemplo, o primeiro choque cultural que eu tive quando saí do Brasil, eu fui para os Estados Unidos. O primeiro choque cultural que você tem é a comida, né? Você vai comer uma comida que lembra um pouco a comida brasileira, pelo menos carne, os condimentos e tal, no sul, né? Quando eu fui em New Orleans, Atlanta e tal, eu lembro um pouquinho. Porque quando você vai, né, para outras regiões, ou regiões mais brancas e tal, você não encontra essa comida que a gente vê popularmente no Brasil, né? Eu brinco até que a primeira vez que eu estive lá, isso há quase 30 anos atrás, eu me lembro que eu estava percorrendo os Estados Unidos e eu falava, puxa, eu tô com vontade de comer arroz com feijão. E aí me falaram, você só vai conseguir comer essa comida que você está falando, ou parecido, no sul, né? E até brincava, mas ela é no sul e nos bairros negros. Mas nem na comida vocês se juntam, porque no Brasil você vai comer de arroz e feijão do Iapoque ao Chuí, né? Você tem uma popularização, aliás, duas coisas que um país como o Brasil, que é continental, que a gente pode se orgulhar, eu acho que um pouco é o aspecto da comida, porque você tem variantes, mas você vai ter o arroz e feijão em qualquer local. E a base da alimentação. E a língua, né, que é o português, que você vai ver em tudo, qualquer lugar. Mas quando você observa o básico, as coisas que você vai encontrar, seja no Rio Grande do Sul ou lá para cima, você vai ver que sempre tem um toque da comida afro, né, ou da comida negra, né? Sim. Eu acho que a melhor comida aqui, não sei aí se você concorda comigo, acho que a melhor comida que tem no Brasil é a comida mineira. Mas porque eu acho que eu tenho essa coisa também de ser paulista, de ter essa influência mineira aqui. Se você parar para pensar, o que se come hoje, o que a gente conhece como comida mineira, você come também no interior de São Paulo. Você conhece muito bem o interior de São Paulo, minha família é do interior, da região de Matão e da região de Ribeirão Preto, e você encontra essa mesma comida. O que acontece é que no início da década de 70, de 1970, o governo mineiro criou uma política de catalogação do que ele chamou de comida mineira, né? E popularizou isso, fez um grande programa de marketing em cima, e hoje o que a gente conhece como comida mineira, você pode comer
obviamente em Minas, mas também em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Enfim, a política de marketing que o governo criou, que deu certo, que foi importante para a culinária brasileira como um todo, para a gastronomia. Né? Importante você dizer isso. Eu sempre achei, minha família é do interior de São Paulo, ali da região de Ribeirão Preto, mas eu sempre achei que aquela comida, ela é tipicamente a comida mineira, sem dúvida, e acho que talvez por isso que eu gosto, eu digo da comida mineira, mas eu sempre achei que fosse uma influência, né, por conta da própria divisa ali, né, de São Paulo com Minas e tal. Agora, realmente eu ouvi isso, eu me lembro que certa vez eu conversando até com o Ziraldo sobre isso. O Ziraldo foi presidente da Funarte, eu não lembro quem que era o ministro da Cultura, mas o ministro da Cultura também, se não me engano, acho que era mineiro. E o Ziraldo, ele estava querendo fazer uma coisa que era tombar como patrimônio algumas comidas mineiras, assim, como patrimônio imaterial, aquela coisa toda, né? Bacana. E eu acho interessante, porque quando você pega a própria formação dessa comida que a gente está chamando de comida mineira, comida do interior de São Paulo, e começa a entrelaçar com também algumas outras comidas, mesmo a baiana, você vê que tem uma forte influência de raízes africanas, né? Essas comidas, de uma certa forma. Porque se você pega, por exemplo, em São Paulo, como cidade, né? Aí você pega massas e tudo mais, e mesmo quando você vai para o sul, Santa Catarina, você vê que a influência já de uma culinária europeia é mais forte, né? Mas quando você pega interior de São Paulo, quando você pega Minas, quando você pega, aí você vai ver que você vai ver isso tudo, você traz esse teu olhar de cozinheiro hoje, de chefe de cozinha, você traz para a tua vivência, para o teu dia a dia? Para o meu dia a dia. Eu vivo isso no dia a dia, no bairro onde moro, pela cidade, nas viagens que faço. Às vezes a gente acaba sendo convidado para outros estados, para outros locais, para outros países, inclusive, também, para fazer essa apresentação, né? Então, isso eu carrego comigo e tenho muito orgulho disso. Eu queria registrar também uma questão que as faculdades de gastronomia no Brasil é algo muito novo, tem em média 15 anos mais ou menos, né? E as faculdades, eu acho que precisam tratar a comida de uma forma mais científica, né? Hoje não adianta você entrar na faculdade para cozinhar, isso você tem livro de receita para isso, né? Mas é fundamental que o estudante saia da faculdade fazendo uma ficha técnica adequada, saia conhecendo de que maneira que ele pode trabalhar para que o empreendimento dele dê certo, porque hoje, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 80% dos restaurantes e bares que abrem fecha em menos de 2 anos. Por quê? Porque não existe dentro das faculdades e nem no cotidiano, vamos dizer assim, uma política para a sobrevivência desses estabelecimentos, que são super importantes para a cultura brasileira, né? Uhum. Mário, uma coisa que eu gostaria de saber eu vejo, e você mesmo falou um pouquinho atrás, a presença de negros entre os chefes de cozinha eu assim conheço, acho que 2, aliás, já entrevistamos aqui no Raça na TV 2 até hoje, que eu conhecia, aliás, conheço 3 com você, que um até ele participou do Masterchef, ele é lá da Bahia, esqueci o nome do menino, aliás, muito legal, e ele contou um pouco a história de como ele chegou no Masterchef, ele bateu na trave lá, quase ganhou, não lembro bem o nome dele, e o segundo foi que a gente chamou aqui o Chef Sam, que é um africano, né? Uhum. Que tem até um restaurante no Tatuapé. E conheço você. Por que a presença é tão ínfima de negros entre os cozinheiros, né, no Brasil, né? Já que a gente tem toda essa tradição de comida, de cuidar de comida, de mães cozinheiras, né? Eu acho que isso está muito relacionado, né, a como a história do Brasil foi sendo criada e constituída, né? É muito difícil hoje para uma família negra participar de um empreendimento. É muito difícil do ponto de vista de que você construir um empreendimento, você precisa de muitos recursos. Embora hoje você encontre vários programas que incentivam, mas é muito pouco, né? Essa é uma questão. Outra questão que você tem é que as faculdades de gastronomia são muito caras, são praticamente inacessíveis, né? E também eu acho que, por exemplo, as faculdades de gastronomia também não discutem essa questão de comida afro-brasileira. Não existe esse programa dentro das faculdades. Então eu acho que
a dificuldade fundamental se dá em cima de recursos financeiros mesmo. Tá certo. E a faculdade também não forma chefe nenhum. Ela te dá uma noção de cozinha. Formar chefe não forma. Chefe é o seu dia a dia, seu empenho, seu trabalho. Tá certo. Mário, eu queria que você falasse aqui, olha, a gente não tem ainda. Futuramente teremos aqui um fogão e tal, para você mostrar as suas habilidades. Mas eu gostaria que você falasse aqui de um prato que você acha, até para que os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham Raça na TV, falam de um prato sofisticado, mas simples de fazer. Olha, isso é um desafio, né? Sim. Algo sofisticado, mas que as pessoas possam falar assim, você possa falar, olha, eu estou fazendo algo extremamente sofisticado e que não é caro, que não é difícil de fazer para o nosso público. Olha, se você lembre. Assim, essa pergunta só é interessante, mas o que eu me lembrei agora, de momento, é o frango com quiabo. Eu acho que é um prato simples e também tem uma sofisticação, né? E que ali você tem a presença do quiabo, né? Que é africano, né? E do frango, que é muito comum no Brasil. O consumo de frango no Brasil é muito, muito alto, né? Então eu acho que é um prato sofisticado, dá para você melhorar, dá para você fazer a apresentação boa, né? E queria dizer também que a glamourização da gastronomia acabou afastando também muita gente da gastronomia, sobretudo as pessoas mais humildes e mais pobres. Eu queria dizer que isso, na verdade, é muito mais algo voltado para a TV, é muito mais um espetáculo, do que, na verdade, uma política de alimentação, que é isso que o Brasil precisa. Maravilha, maravilha. Olha, o tempo voou hoje, o Raça na TV, porque quando a gente fala de comida, pior, a gente fala de comida, começa a dar fome, né? É verdade. Agora, eu queria que você, Mário, deixasse aqui o seu telefone, depois a gente, acho que vai aparecer aí na tela. Como é que faz para contratá-lo? Porque, pelo que eu entendi, o seu trabalho essencialmente é isso, a pessoa quer fazer uma festa, ela quer, enfim, receber algumas pessoas, né? Aí ela fala assim, Mário, eu queria que você viesse aqui, aí você dá o orçamento, prepara tudo, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Olha, a gente trabalha desde o que se chama de alta gastronomia até o mais simples dos trabalhos. A gente, por exemplo, ano passado, fizemos um lançamento de livro de escritores negros a baixo custo. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, por exemplo, eu dou aula de panificação na comunidade onde eu moro, né, numa igreja lá. Inclusive eu queria mandar um abraço para o Padre Paulo, da São Paulo Apóstolo, para todo mundo lá da igreja. E também, o ano passado, em dezembro, fizemos um grandíssimo evento para um banco internacional que contratou meu serviço para atender um programa de ação afirmativa que eles estavam fazendo com uns 100 alunos que iriam estudar inglês por 2 anos. A gente que tivemos o prazer de servir. Então, de A a Z, a gente faz qualquer serviço. Mas o contato hoje nosso é o 95891-8654. E eu queria também, Pestana, agradecer aqui a presença no Raça na TV. Eu sou entusiasta da revista Raça, do Raça na TV, do seu trabalho, e estou muito feliz por estar aqui. Eu quero agradecer e quero encerrar dizendo que vocês já podem encontrar a nossa revista Raça deste mês nas bancas, que traz Lázaro Ramos na capa. Aliás, nós trouxemos o Lázaro aqui para uma noite de autógrafo, mais de 300 pessoas. Lázaro foi muito gentil, fotografou com todo mundo e a Raça está bombando aí. Se vocês não encontrarem, vocês procurem pelo site, façam um pedido que a gente envia rapidamente para vocês em sua casa. O site da Raça você já sabe, que é www.revistarraça.com.br. Eu quero encerrar o programa agradecendo a presença do Mário aqui, né? E quero que você volte outras vezes aqui para falar dessa coisa que é tão importante para nós, que é a alimentação, que é a comida. O Raça na TV fica por aqui. Muito obrigado.